Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo da série Rust detonado 100% com cheat codes, manhas e truques. E nessa série, como o nome alude, a gente vai tentar aprender o máximo possível de Rust. A gente vai começar nos básicos e aí a gente vai até os conceitos mais complexos da linguagem. E o objetivo aqui é a gente conseguir transformar você em alguém que é capaz de entregar soluções não necessariamente simples em Rust que utilizem o diferencial que existe na linguagem. Mas primeiro desse vídeo a gente vai tentar focar em os porquês, os praquês e os uquês de Rust. Né? Rust é uma linguagem de programação que surgiu ali no final dos anos 2010 e foi o seu primeiro release oficial foi lá em 2003, mas viveu na obscuridade durante um bom tempo e começou a realmente aparecer mais desde 2017, mas assim, você consegue sentir a presença no mercado de Rust mais nos últimos 5, 6 anos, 2019, 2020 para cá, que o Rust começou a ganhar realmente tração e integrar um bocado de projetos importantes por aí. O Rust é uma linguagem que é utilizada em alguns domínios em particular. E entender quais são esses domínios vai nos ajudar a entender os porquês de Rust. Né? A área primordial em que Rust tem ganho um bocado de território é no tipo de software que está relacionado ao que se chama de engenharia de sistemas. Sistemas operacionais, sistemas de gerenciamento de banco de dados e software drivers, software que em geral é utilizado como infraestrutura para rodar outro software ou que, de uma maneira geral, requer um bocado de corretude e um bocado de performance. Tradicionalmente, esse tipo de software é escrito em linguagem da família C por causa do imperativo de performance. Né? Não dá para você fazer um sistema operacional em JavaScript, apesar do que eu acredito que isso exista, infelizmente. É, mas geralmente se escreve isso em C ou C++ por uma questão muito simples de que essas linguagens te oferecem um contato muito mais próximo com o hardware e por isso te oferece também uma performance superior. Mas o Rust tem se tornado cada vez mais comum exatamente porque, assim como as linguagens da família C, Rust acontece de ser uma linguagem que tem um desempenho realmente excelente. Na maioria das vezes, quase indistinguível de código C puro. E quando não, uma diferença pequena ali na casa dos 5, 10% no máximo. Outra área em que o Rust se destacou um bocado, o que na verdade vem ganhando nos últimos tempos mais tração, é no na desenvolvimento web, mas particularmente, naturalmente, nos back-ends. Né? E a razão disso é que alguns frameworks apareceram recentemente que provêm, de novo, uma performance muito superior a coisas que já existem aí no mercado. E existem algumas aplicações que requerem realmente que o seu back-end tenha uma performance superior, mas que ao mesmo tempo, como trata-se de web, existe também uma necessidade de que os seus serviços sejam reliable, como eles falam, né? Ou seja, que eles não crescem, basicamente. E isso nem sempre é possível com as linguagens da família. É por isso que esse é um domínio que é dominado por Java, PHP e até JavaScript com Node, entre muitos outros, na verdade. Né? Existe uma rica família de pretensos dominantes nessa área. E o Rust apareceu no nicho e que ganha cada vez mais popularidade nesse nicho. E por outro lado, à medida que o sonho do WebAssembly vai se tornando lentamente um pouco mais próximo da realidade, a possibilidade de você ter o Rust no front-end também aumenta. Então, existe uma possibilidade aí de que, no futuro, o Rust no front-end seja uma realidade. E aí, além disso, você tem aí um outro domínio, que é o Web3, ou seja, blockchains e afins. Nesse, em vez de ser um up-and-comer, o Rust é a linguagem dominante e a ser batida nessa área. Como eles acabaram ganhando popularidade ou surgindo mais ou menos na mesma época, eles acabaram amadurecendo juntos e terminou que um bocado das plataformas mais populares são, na verdade, plataformas de Web3. Ou melhor dizendo o contrário, né? As plataformas Web3 mais populares que você encontra hoje, elas são escritas em Rust. É claro que esse é um universo que é muito rico, então você tem linguagens dedicadas com frequência
para fazer smart contracts, por exemplo, Solidity. Mas, em geral, o Rust é utilizado tanto como para criar aplicações, como para criar infraestrutura onde essas aplicações executam. Então, esse é uma direção em que o Rust realmente é gigante. E, finalmente, outro campo em que o Rust tem crescido um bocado é nos sistemas embarcados, exatamente porque, de novo, é uma linguagem que te proporciona um controle de memória e um desempenho, na verdade, muito bom. E, claro que isso casa muito bem com a necessidade que os sistemas embarcados têm de executar coisas grandes e complexas, mas com recursos bem limitados. Com a diferença de que o Rust, além disso, oferece segurança e estabilidade para o seu software, que é uma coisa que, com frequência, os sistemas embarcados têm que ter, porque, por exemplo, deles depende que o avião não caia. Então, Rust tem crescido nessa direção também. Mas a gente está falando um bocado sobre a linguagem de programação Rust e o que ela oferece. Mas se você parar para pensar, uma linguagem de programação, no fim das contas, é só a gramática que descreve ela, falando estritamente, né? Mas na prática, não é assim. A linguagem de programação ela vem com um ecossistema junto. Algumas linguagens de programação têm um ecossistema bem heterogêneo. Por exemplo, as linguagens da família C, você tem um standard que define o que é o que na linguagem e como devem se comportar a biblioteca padrão da linguagem, por exemplo, entre muitas outras coisas. E aí você tem vários compiladores que implementam esse standard, que realmente escrevem um programa que vai ler o seu código C e vai transformar em um código que a máquina vai entender. Existem outras linguagens que são mais homogêneas, ou seja, você tem somente um compilador ou um gerenciador de pacotes, ou seja, existe uma arquitetura mais comum e que é utilizada pela esmagadora maioria dos usuários. E esse é o caso de Rust, e essa é uma filosofia que o Rust segue muito dedicadamente, de que você só tem um ecossistema para a linguagem, o que, na verdade, faz com que a vida do desenvolvedor se facilite, porque, no fim das contas, você só precisa realmente entender um ferramental, na verdade, que se adequa àquela linguagem. E no caso de Rust, esse ferramental ele está contido no cargo, ou cargo. O cargo é basicamente um compilador Rust, ou seja, é o programa que vai ler o seu código-fonte Rust e vai transformar em assembly que a máquina consiga ler. E também é a sua suite padrão de testes, não é a única, mas é a principal e a mais popular. E também é o seu gerenciador de dependências, o seu NPM, para fazer uma ponte com JavaScript. E também é a sua ferramenta de benchmark, entre muitas outras coisas. A filosofia do Cargo é ser uma espécie de canivete suíço para o programador Rust, para que ele tenha em um binário só um bocado de funcionalidade e que isso tenha a consequência de fazer com que a linguagem tenha um padrão bastante bem estabelecido. Mas eles devem se perguntar que talvez existam outras linguagens que oferecem um ferramental também unificado ou que ofereçam um desempenho particularmente bom. Isso faz com que você pergunte por que Rust no fim das contas, né? Rust no fim das contas, porque Rust de fato traz alguma coisa especial, alguma coisa única e nova para o jogo, uma coisa que nenhuma outra linguagem implementa. Em termos práticos, o que isso é a maioria das linguagens pode ser enquadrada em de duas categorias. Elas são linguagens de gerência manual de memória ou elas são linguagens de coleta de lixo, o garbage collection. Qual é a diferença entre elas? Numa linguagem como as linguagens da família C ou um Fortran, quando você precisa alocar memória na heap, ou seja, memória que o escopo em si não vai gerenciar sozinho, é necessário que você manualmente, é uma chamada de sistema, então você manualmente requisita do seu sistema operacional uma certa quantidade de memória para que você aloque a sua string, ou seu array, ou seja o que for lá. E depois, você como programador também é responsável que na hora que você não vai mais usar aquela memória, você liberte ela, né? Que você desaloque ela. O primeiro, no caso de C, é feito através de malloc ou alguma função parecida, e o segundo, a desalocação de memória ocorre através do free. Em contraste,
As linguagens que são com coleta de lixo, na verdade, os seus respectivos runtimes, eles se preocupam ativamente em contar quantas referências você tem a um certo valor e quando esse número chega a zero, aí ele vai lá e desaloca manualmente, ou na verdade automaticamente desaloca o valor que você tinha alocado. Por exemplo, uma linguagem como Java ou Go, elas são assim, elas têm um coletor de lixo para garantir que você, o programador, não é responsável por desalocar a memória. E por que isso é importante? Porque vamos imaginar que você tem uma linguagem como C e você não precisasse alocar a memória, que a memória fosse alocada automaticamente, mas também não houvesse um coletor de lixo. O que ia acontecer é que você ia alocando memória para sempre e aí, dentro de um loop, por exemplo, eventualmente você ia consumir a memória inteira que o sistema operacional te dá. E aí, em alguma hora, você não ia mais conseguir executar porque ia faltar memória no seu computador. Na hora que você deixa que o próprio programador seja responsável por desalocar essa memória toda, você tem dois riscos. Um é que o programador vai esquecer em algum momento de desalocar a memória. Mesmo que ele realmente esteja pensando que ele deveria fazer isso, você nem sempre sabe todos os estados que o seu programa está. E você pode entrar em alguns fluxos de execução em que, de alguma forma, o seu free lá é pulado. Mas você aloca a memória de novo. Ou seja, eventualmente você vai ter o que eles chamam de vazamento de memória, né? A memória que é alocada e nunca é desalocada. Por outro lado, outra coisa que você também pode fazer, que é completamente equivocada, é você tentar liberar, pela mesma razão, é tentar liberar a mesma região de memória duas vezes. Que se já estiver alocada em outra variável, vai fazer com que essa região de memória acabe sendo corrompida, porque vai ter eventualmente duas coisas escritas lá ao mesmo tempo. Né? Esse é o famoso double free. E aí nós temos um problema, porque acaba que em sistemas muito grandes, muito complexos, os programadores quase sempre esquecem e bugs surgem. Por outro lado, a alternativa segura é você ter a coleta de lixo. O problema dela é que isso faz com que uma boa parte dos recursos da sua máquina sejam dedicados exatamente a isso. Não só o garbage collection tem o seu próprio custo, como também a coleta de lixo não é tão precisa e ela não ocorre de forma ótima. Ou seja, ela corre meio que assincronamente, eventualmente o runtime vai arrumar um tempinho e ele vai limpar a sua heap desses valores que você não está usando mais, mas entre o momento que você alocou e que você parou de usar, melhor dizendo, e o momento que o coletor de lixo vai chegar lá e desalocar a memória, você não tem garantias do que pode acontecer. Então você pode ser que você precise dessa memória nesse tempo. Então é um jeito muito subótimo de você lidar com a memória. Apesar do que a maioria das linguagens utiliza garbage collection. Rust é diferente. E por que Rust é diferente? Através de regras de compilação, o Rust encontrou um jeito de garantir que toda a memória seja automaticamente desalocada quando você parou de usar ela. Sem que haja coleção de lixo ativo. Ou seja, existe um momento na execução do código que, seguido dessas regras, você pode ter certeza de que nenhuma variável vai estar acessando aquele valor, e aí você pode automaticamente desalocar sem incorrer nos custos necessariamente disso. E aí você deve se perguntar como é possível isso. Isso é possível através de um conceito que Rust introduz e que nós vamos falar mais a fundo, chamado Borrow Checker, ou, em bom português, o verificador de empréstimo. O Borrow Checker, ele é uma série de regras de compilação que faz com que um certo valor pertença, em um dado momento, a uma e apenas uma variável. Esse valor pode ser emprestado na forma de uma referência para essa variável, mas o compilador também garante que uma referência para essa variável não pode sair de escopo depois do que a própria variável. E simplesmente seguindo essas regras, você pode garantir que quando essa única variável, que é dona desse valor, sai do escopo, aí nessa hora você pode automaticamente dar free. Parece simples, mas no fim das contas acaba sendo um desafio para quem está acostumado a escrever código de maneira convencional. Nós vamos descobrir ao longo dessa série que
esse absolutamente não é o caso e que, na verdade, o borrow checker faz com que o seu código seja muito mais fácil de ler e com frequência muito mais fácil de garantir que ele está correto. E eu acho que essa é a grande mágica que o Rust te proporciona. Geralmente, quando se faz essa pergunta do que é que o Rust tem, menciona-se o borrow checker, mas ele é um tijolo numa construção que, no fim das contas, pode ser sumarizada em a habilidade que a linguagem te dá de escrever software que não necessariamente é simples, mas que está certo nas primeiras tentativas que você faz de rodar ele. E isso parece mágico. Nós vamos ver ao longo dessa série de que forma isso se manifesta. Outros building blocks que nós podemos citar já aqui agora é o sistema de tipos de Rust. É um sistema fantástico, como nós vamos ver. Como coisas como erros, por exemplo, elas são codificadas no sistema de tipos. E aí você não tem o problema do try except, que você vê um bocado aí no Java, que você vê um bocado no Python, em que você meio que tem duas linhas de execução paralelas, e aí, quando um erro ocorre, sabe Deus em que momento ele vai ser pego. Quando a possibilidade de um erro está sempre codificada nos tipos, você sabe sempre quando e como lidar com eles. Falando de tipos, Rust é uma linguagem que utiliza a orientação a aspectos, os famosos traits, que são, assim, uma alternativa à orientação a objetos tradicional que você vê no Java, que você vê às vezes no Python, mas que oferece um bocado de vantagens, como a gente vai ver. E eu acho que a melhor forma de que a gente tem de aprender mais, entender mais sobre o Rust é a gente fazer um pequeno exemplo para a gente sentir como é que é o sabor dessa linguagem. Vamos lá?